amado por Deus, eleito por Deus, a quem Deus confere uma missão especial. E esse servo exerce essa missão não de uma forma assim de demonstração de poder, segundo a visão humana. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Jesus não se defende na sua paixão, não quebra a cana rachada, são seus adversários. Ele não quebra a cana rachada, não apaga o pavio que ainda fumega, mas ele promoverá o julgamento para obter a verdade. Nós vemos que esse servo é paciente, e a comunidade cristã conseguiu logo ler esse texto de Isaías e aplicá-lo a Jesus, mostrando que realmente quem realiza toda essa profecia é Jesus. Ele não esmorecerá, não se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra, e os países distantes esperam seus ensinamentos. Ou seja, esse servo tem uma missão universal, que abrange todos os povos, não só o povo de Israel. É uma característica do profeta Isaías, essa abertura. Quem diz isso? É o Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu. É o Criador, é Deus, é palavra do Senhor, aquele que firmou a terra. Então é o Criador de todas as coisas, aquele que dá respiração aos seus habitantes e o sopro da vida que move essa criação. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Esse servo tem uma relação toda especial com o Pai. Eu te formei, te constituí como centro da aliança do povo. Papel central de Jesus. Como é importante lermos esses cânticos do servo do Senhor, do profeta Isaías, e como eles realmente iluminam para nós a vida de Jesus. Jesus, esse servo, vai ser a luz das nações, e o seu programa é um programa libertador. Ele vai abrir os olhos aos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Então, a primeira leitura nos mostra uma verdadeira homenagem do Pai a Jesus, o servo eleito. O Salmo ecoa essa profunda confiança em Deus, mesmo em meio às dificuldades, porque esse servo vai enfrentar dificuldades. O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o baluarte da minha vida, perante quem temerei? Quando os malvados avançam contra mim, querendo devorar-me, são eles meus adversários que sucumbem, tropeçam. Se contra mim um exército se armar, não temerá o meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. E conclui então com essa palavra: espera no Senhor, tem coragem, espera no Senhor. No Evangelho, nós temos uma cena belíssima, muito consoladora, no início dessa Semana Santa, poucos dias antes da paixão do Senhor. Betânia. Betânia é lugar do aconchego. Betânia é o lugar da amizade. Betânia é o lugar da humanidade. Betânia é o lugar da gratuidade. Se na primeira leitura nós vemos a homenagem do Pai a Jesus, no Evangelho nós vemos a homenagem de Maria, irmã de Marta e Lázaro, que representa toda a humanidade, toda a igreja, todos os discípulos de Jesus de todos os tempos. Jesus foi convidado para algo simples, muito humano, um jantar na casa de amigos. É um texto que se presta à nossa contemplação. Nós podemos usar a imaginação no momento de oração pessoal. A gente pode imaginar a cena, os preparativos, Marta arrumando tudo, ocupada com tantas coisas, os discípulos lá com Jesus,
todo mundo num contexto de uma certa distensão, de uma alegria, um ambiente agora não de adversários, mas de amigos. Oferece um jantar, Marta servia, Lázaro, que Jesus tinha ressuscitado, estava ali à mesa com eles, motivo de alegria, quer dizer, um amigo que tinha morrido tinha voltado. E aí Maria tem esse gesto, um gesto de grande generosidade, de gratuidade, um gesto que extrapola os cálculos mesquinhos da humanidade, um gesto que é um excesso. O que seria da nossa vida sem determinados excessos? Excessos de carinho, de amor. Maria traz um perfume muito caro, um perfume precioso, meio litro quase de perfume, de nardo puro, muito caro. É algo muito especial. Ungiu os pés de Jesus, enxugou-os com seus cabelos. Os pés que eram ungidos eram daqueles que morriam. Não se ungia com perfume os pés. Os pés se lavavam, né? Aqueles que estavam ali peregrinando. Mas de um falecido, ungia-se os pés. Ela unge os pés. Ontem nós líamos a Paixão segundo Marcos. Na Paixão segundo Marcos, a mulher unge Jesus unge a cabeça de Jesus. É uma outra narrativa de um encontro na casa de Simão o leproso, também em Betânia. A unção na cabeça é sinal da unção do rei, é o reconhecimento da realeza. Mas aqui é a unção dos pés. As duas se completam, né? A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Nós podíamos nos deter aqui, né? E ficar um pouco nesse clima, dessa festa, desse perfume. O que nós estamos oferecendo a Jesus? Fizemos um percurso quaresmal, entramos na Semana Santa, o Senhor nos falou ao coração, na sua palavra, nos seus gestos, nas nossas orações, na nossa penitência, que não deve ter sido simplesmente um fardo pesado, mas gestos de amor. Que perfume a nossa vida oferece ao Senhor? Como seria bonito que todos nós pudéssemos oferecer ao Senhor Jesus o perfume de nossas vidas. De vidas de amor, de serviço, de doação. De vidas descentradas, desapegadas. De vidas livres para amar e para servir. Grande anseio que devia ser de cada um de nós. Como seria bom se nós fôssemos pessoas verdadeiramente livres para amar e servir. Livres porque libertadas pela graça, libertadas por Deus, não simplesmente pela nossa presunção, pelo nosso esforço. Maria, quando derrama esse perfume, porque ela se sente antes agraciada. Só quem se sente perdoado, agraciado, é capaz de exalar esse perfume da vida e oferecê-lo ao Senhor com toda a gratuidade, com toda a generosidade. Há uma oração que eu gosto muito e que rezo com frequência em nossas missas e que deve ser a expressão desse perfume. Recebeis, Senhor, minha liberdade inteira, minha memória, minha inteligência, minha vontade, tudo o que tenho ou possuo de vós me veio. Tudo vos devolvo e entrego sem reservas, para que a vossa vontade tudo governe. Dai-me somente vosso amor e vossa graça, e nada mais vos peço, pois já serei bastante rico. Esse devia ser o perfume da nossa vida oferecido ao Senhor. E aí nós vemos, isso aqui é o principal, o resto aqui é o barulho, né? Judas ficou assim, indignado, aquele que ia entregar Jesus. Por que não se vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Tem gente que só consegue calcular, né?
só não consegue medir as coisas, é incapaz dos gestos de gratuidade, de generosidade, de liberdade. E ainda por cima, nesse caso aqui, falso, porque ele coloca os pobres, mas na verdade era alguém apegado ao dinheiro. Diz o texto do Evangelho, Judas cuidava da bolsa comum, e ele não se preocupava tanto com os pobres, é porque ele era ladrão, é o texto que diz isso, né? Então ele roubava o que se depositava nela. Quantos Judas existem por aí? Quantas pessoas que cuidam da bolsa comum no nosso país, né? Da coisa pública, e que às vezes mete a mão nessa bolsa não para cuidar dos pobres, mas para se locupletar com esses recursos e também os seus. Jesus, porém, não, veja como o discernimento verdadeiro não deixa a gente cair nesse tipo de cilada. Jesus sai em defesa de Maria, deixai-a, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Aqui não é uma justificação da desigualdade social ou da pobreza. Não, isso não é querido por Deus. É só olhar o conjunto do Evangelho. Ninguém mais do que Jesus defendeu o nosso compromisso com os pobres. Seria uma traição do Evangelho dizer que Jesus está nos dispensando do compromisso com os pobres. Ele está nos levando a um verdadeiro discernimento. Que o nosso compromisso primeiro é o culto a Deus. O culto a Deus implica no compromisso com os pobres. Fundamenta o compromisso com os pobres. O que adiantaria, meus queridos irmãos, se a bolsa de Judas estivesse cheia e a casa sem perfume? Nós temos que ter uma comunidade que tenha o perfume do amor, da gratuidade. Aí sim tem sentido o metal da bolsa, as moedas, as 300 moedas calculadas aqui por Judas, bom de conta, né? Quando se trata de dinheiro. Quantos são bons nesse sentido? Calculam bem o PIB, né? Os interesses do mercado e assim por diante, mas não são capazes de olhar com misericórdia para os excluídos e descartados da sociedade. Quem realmente está marcado pelo perfume da fé, da esperança, do amor, inclui os pobres. E depois o Evangelho termina com essa nota sobre a atração de muitos que iam lá para Betânia, não só para ver Jesus, mas também uma certa curiosidade, não é? Ver Lázaro, que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Às vezes nós somos superficiais, nós ficamos só na curiosidade religiosa, querendo ver fenômenos, ver sinais, mas sem a adesão. Está vendo? É preciso ter o perfume. Se não tem um perfume, não basta ir lá para ver o ressuscitado. Não basta também ajudar os pobres. Não sou eu que digo isso não. São Paulo na carta aos Gálatas, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, naquele maravilhoso hino ao amor, vai dizer que ainda que eu entregue meu corpo às chamas, que eu distribua todos os meus bens aos pobres, se não tiver caridade, eu não sou nada. A caridade é o perfume. Esse perfume é o símbolo do amor gratuito e que deve mover, inclusive, o cuidado com os pobres. E é tão assim contraditório aqueles que não têm o perfume, que os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos estavam passando, deixando os judeus e passando para Jesus. Meus irmãos, me permitam uma aplicação aqui bem, desculpem, né? Mas muito concreta na nossa paróquia e na nossa igreja. Eu vou mostrar para vocês um pouco de perfume aqui. Estão vendo esse painel? É perfume. Vocês não sentem o cheiro daquelas rosas ali com o anjo carregando para o Senhor? Vocês estão vendo esse altar do Sagrado Coração de Jesus que foi abençoado há pouco? É perfume. Vocês estão vendo essa capela do Santíssimo que foi preparada como um espaço de oração e de encontro com o Senhor? É perfume.
Vocês estão vendo aquela imagem de Nossa Senhora de Fátima, que veio de Portugal, de Fátima? É perfume. Vocês estão vendo esse crucifixo ao lado do nosso altar? É perfume. Vocês estão vendo o altar de São José? É perfume. Vocês estão vendo a Via Sacra, que está quase pronta? É perfume. Vocês estão vendo a nossa liturgia? O esforço de celebrar bem, não só na Semana Santa, mas o canto aqui, o salmo que foi cantado aqui, o canto, é perfume. Vocês estão vendo quando vem uma pessoa aqui proclamar a leitura, e o faz, não só com sua voz, mas com seu amor, é perfume. Quando vem alguém aqui fazer a oração em nome da comunidade, é perfume. Tem muito perfume, graças a Deus. Quando a gente olha aqui para a fachada da nossa igreja e vê tudo isso que foi preparado para a abertura da Semana Santa, para o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, todos esses ramos, toda a fachada da igreja é perfume. As casas enfeitadas no Domingo de Ramos, com os ramos nas portas, nas janelas, é perfume. É perfume também, meus irmãos, todos os gestos de caridade, de amor, de cuidado com os pobres, com os enfermos. É perfume também, meus irmãos, todos os gestos de fraternidade, de diálogo, como compromisso de amor. É perfume, meus irmãos, a derrubada dos muros que separam para superar o ódio. É perfume, meus irmãos, o perdão que é oferecido, porque nós o experimentamos primeiro e nós deixamos que ele circule até os outros. Cada um de nós deve pensar: qual é o perfume que eu vou oferecer ao Senhor nessa Semana Santa? Queremos caminhar com o Senhor em cada celebração. Vamos oferecer o melhor de nós mesmos, nossas vidas, o perfume do nosso amor, traduzido em gestos de bondade, de fraternidade, de diálogo, como compromisso de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos ao Senhor nossas preces.